Parempod, o podcast da Parentea. Eu sou Giovana Thierry, psicóloga e sócia fundadora da Clínica Parentea e agora é uma das hosts desse podcast. E eu sou Luana Godoy, psicóloga, também sócia fundadora da Clínica Parentea, uma das hosts desse podcast, que surgiu com a ideia de trazer assuntos como autismo, empreendedorismo, assuntos do universo infantil de uma forma mais leve, descontraída, mas do nosso jeitinho, né, Gô? E no episódio de hoje a gente vai direcionar para mãe, pai ou profissional da área que tem um sonho engavetado. Esse episódio é para te inspirar. É isso aí. A gente vai contar então, vai abrir o nosso coração e vamos contar a história da Parentea, né? Desde o início, né? A primeira sala, quando a gente pegou a chave, enfim. A gente foi até um falou... sonho mesmo que se tornou realidade, né? Tá se tornando ao longo do tempo aí. A gente até falou no primeiro episódio, né, Gô? Que eu fui cortada no final, que eu já tava falando demais. E a gente começou com sublocando uma sala, né? Então, para quem é autônomo, psicólogo, fonoaudiólogo, né? E vai iniciar, geralmente começa desse jeito, né? Sublocando uma sala ou alugando mesmo, né? Uma salinha. Sim. Na verdade era uma clínica, né? Num prédio comercial. E tinham 3 salas, né? E a gente sublocava por hora uma daquelas salas. Tinha que entrar no aplicativo, né? Reservar a data, colocar o nome do paciente. Pagar. Pagar, enfim. E essa sala tinha uma sala só de criança, né? Isso. Porque tinha alguns recursos. Porque quando a gente começou, a gente não tinha nada, né? A gente veio de outra clínica, relembrando um pouquinho do episódio anterior, né? A gente veio de outra clínica, então todos os recursos que a gente utilizava eram disponibilizados pela clínica que a gente trabalhava. Então, quando a gente resolveu sublocar a sala, inclusive, a primeira, né, a gente foi lá ver a sala, só conhecer o espaço e a gente já saiu com a chave na mão, só que a gente não tinha nenhum brinquedo, nenhum recurso, né? Sim. E aí, por sorte, essa sala que indicaram pra gente, né, que foi uma indicação, já tinha uma sala de criança, e aí tinha alguns brinquedinhos, tinha tapetinho, né, tinha algumas coisinhas já, era bem bonitinha, né, e era muito pequenininha, assim, tinham 2 poltronas que a gente tinha que tirar pra realizar os atendimentos, a gente colocava na varanda. É verdade. Todo dia, tinha que chegar todo antes. dia, e às vezes tinha gente usando a sala anteriormente, né? A gente tinha que preparar rápido a sala pra poder organizar pra hora que do nosso paciente chegasse e já tivesse tudo certinho. Era isso. E assim, a dificuldade era, a gente não podia deixar nossas coisas lá, né? E a gente ainda tinha muito, quem tá no começo, né, sabe? A gente tinha muito espaço entre um atendimento e outro. Então, não compensava a gente ainda sublocar por período. Então, a gente alugava, tipo assim, das 8 às 9. Aí, depois, das 11 ao meio-dia. Aí, depois, das 3 às 4. Que era o horário que os pais, né, tinham disponibilidade. A gente fazia muito atendimento domiciliar naquela época. Era. Né? Então, a gente andava com sacola pra cima e pra baixo. Nossa, né? A gente rodava quando a gente São começou Paulo. a comprar os brinquedos. Lembra? A gente vivia no Armarinhos Fernando. A sacola de feira... Colocava os brinquedos e fazia os atendimentos. Aí levava pasta, brinquedo, massinha, tinha os materiais, os recursos que a gente precisava utilizar. Os reforçadores. Um jogo. Então, essa era a nossa vida, né? Mas tudo começou mesmo com a coragem de encarar esse novo capítulo, né? Porque a gente simplesmente tomou a decisão e foi. E aí, no momento que a gente decidiu mesmo iniciar, a gente sentiu eu não lembro se a gente se sentiu insegura, se a gente tava nervosa, preocupada com alguma coisa. Você lembra? Eu acho que eu principalmente tinha uma preocupação maior de me desligar mesmo da clínica que a gente estava anteriormente, porque era aquilo. Quando a gente vai abrir um negócio, a gente tem medo de ter cliente, né? De não ter. De não ter cliente. Então, na clínica que a gente estava, a gente tinha ali os pacientes, então era uma certeza. Então a gente saiu de uma certeza para ir para uma incerteza, né? A gente tinha alguns pacientes, né?
um que foi o nosso primeiro, né? E tinha mais uns 3, assim, interessados, que tava né? Mas não era certeza. Não era uma certeza se convênio ia reembolsar, se ia dar certo, os horários, tudo mais, né? Então acho que esse era o maior medo. De não ter clientela. De né, encher a fazer agenda. dar Tanto certo. que eu lembro que o meu vision board lá, sabe? Aquele negócio que a gente colocava no final do celular, que a gente vai colocando no os fundo nossos de sonhos. tela, sei. Era agenda lotada. Até pouco tempo, quando a gente abriu a sala de TO. Né, a segunda sala. Isso é sempre uma insegurança, né? Além disso, eu acho que você falou uma coisa, né, um tempo que a gente tava conversando, que a gente sempre teve uma certeza que a gente, né, com toda a modéstia, mas a gente é boa no que faz, né? A gente gosta do que faz, a gente já via a evolução no que a gente fazia, né, Gu? Sim, por isso que a gente falou, vamos que vai dar certo, não tem um motivo, né, pra dar errado. Esse era o nosso pensamento. Apesar da gente ter as inseguranças, em nenhum momento a gente pensou, não vai dar certo, né? A gente foi. Mas é claro que nem tudo são flores, né? A gente passou por muitos perrengues, a gente não tinha dinheiro, a gente tinha que... às vezes a gente precisava de um brinquedo e a gente não podia comprar porque a gente não tinha... Deixava na nossa lista. A gente não tinha caixa pra isso, né? Deixava na lista de compras, de prioridades, né? Putz, esse daqui, nossa, a gente queria tanto, mas... Mas agora não dá, então a gente tinha que improvisar. Fora isso, a gente era faxineira, contabilidade, jurídico... Financeiro. RH. Tudo. Secretária. Empreendedora, marqueteira, porque cuidava do Instagram. Marketing, tudo. Respondia primeiro o contato com os pais. E assim, a gente foi aprendendo na prática, porque a gente não sabia de nada. A gente não sabia o que era ter um contrato, a gente não sabia como fazer um contrato, a gente não tinha o jurídico, né? Tanto que a gente no início... O contrato a gente pediu pra um advogado conhecido nosso fazer, que nem era da área da saúde, né? Então a gente foi, sei lá, se adaptando. Nossa, só de pensar, a gente errou muito, né? A gente foi muito maluca. Maluca, mas consciente. Maluco, beleza. Não, essa hora você vai... Não, meu Deus. Corta aqui no primeiro episódio, ela falou que ela é novinha e me traz uns não. Mas, enfim. Fala uma história engraçada. Vamos falar uma história engraçada. Gente, assim, a gente já passou por muito perrengue. Você lembra daquela vez que eu esqueci a chave com você? Porque a gente, assim, pra variar, eu e a Luana, você sempre foi mais precavida que eu. Sim. Mas a gente não tava muito com essa ideia, né? Não sei, a gente tinha uma chave pra entrar na sala. A gente não teve o pensamento de falar, vamos tirar uma chaveiro. Cópia. Isso é urgente. Mas também era época de pandemia. Tudo verdade. ficava fechado. Então, assim, vamos nos isentar dessa culpa. Nem tanto. Mas um pouco. Então, a gente só tinha uma chave. E como a gente se dividia, era eu e você fazendo todos os atendimentos, aí... A chave ficava sempre com a gordinha. Só que aí teve uma vez e a gente contava com uma chave debaixo do tapete da sala. Só que a moça, né, a dona da clínica falou, gente, nem sempre essa chave tá aqui, mas a gente ia na fé e na coragem de que tava lá. E aí, uma vez, cheguei lá pra atender, a gordinha não foi esse dia, sei lá, em algum domiciliar, você não foi na clínica. E aí eu cheguei... Tanto que eu tava longe, porque você falou assim, Gô, você tem que chegar aqui. Eu falei, como que eu vou chegar se eu tô na Zona Sul? Eu tô sem. E aí, não tinha chave embaixo do tapete, não tinha chave comigo. E eu fui obrigada a desmarcar o atendimento em cima da hora, que essa é uma das... assim, o último nossas caso. Aversões. Né? É no último do último caso. Inclusive, já aproveitando uma outra história. A gente esqueceu uma vez de... Né, como eu falei, eram 3 salas e a gente esqueceu de reservar uma sala. Porque muita coisa na nossa cabeça. Né? E também a gente reservava, eu lembro que era assim, a gente podia reservar por um mês, sei lá. E aí a gente punha recorrente e aí tinha um determinado momento que a gente tinha que fazer a nova reserva pros próximos 30 dias. E aí a gente deixou passar esse um dia, sei lá. Né? Foi. E aí a gente chegou lá pra atender, todas as salas estavam com paciente, inclusive uma delas era você com uma criança. Sim. E a gente falou, a gente não vai cancelar atendimento, a gente vai atender na varanda.
A gente pegou, preparou a varanda, colocou mesinha, colocou tapetinho. Era uma varanda que tinha rede de proteção, enfim. A gente atendeu a criança na varanda. E assim, reforçou o comportamento, porque ela não queria mais sair da varanda. Mais, né? Só queria ser atendida lá. A varanda realmente virou um puxadinho das salas, porque a gente realmente continuou fazendo partes de atendimentos lá, né? A gente não usou mais a varanda, mas a gente utilizava ela em algum momento daquela sessão específica. Então, sempre nesses momentos, a gente pensava, nossa, a gente precisa ter o nosso espaço, né? Ai, a gente precisava ter o nosso espaço. Quando desmarcava, e a gente via defeitos também nas coisas, lembra? A gente falava, esse tapetinho não é nossa cara, lembra? Essa mesinha não é muito confortável. Quando a gente tiver nossa clínica, nossa, vai ser tudo bonitinho, até combinando. Até que a gente começava a tirar, assim, absolutamente tudo da sala, até a mesinha. A gente fala, essa mesinha. A gente tirava tudo e trazia tudo de casa. A gente trazia o tapete. Você lembra quando a gente comprou um tapete? Sim, a gente comprou até cadeirinha. Aquele peso daquele tapete. Lembra que a gente comprou umas cadeirinhas? Cadeirinhas, sim. A gente levava tudo, até cadeira. Aos pouquinhos, a gente foi levando. Era assim, né? Eu tinha o meu carro, você tinha o seu, a gente trazia vinha sempre equipada. Sempre equipadas. E aí, no início, era só eu e a Lu, né? E aí, com a demanda dos pacientes, a gente foi percebendo que a gente precisava de profissionais parceiras, né? Principalmente fono, que eram o que nossos pacientes mais precisavam. E a gente estava com dificuldade de encontrar profissionais parceiras mesmo, né? Que trocassem, que encaixassem nos horários. Nos horários, nas agendas, né? Então, se a gente atendia um paciente das 2 às 4, sei lá, pra se locomover em São Paulo, até chegar numa fono, até chegar numa TO, né? Era muita demanda. Então, a gente precisava ter profissionais ali pertinho, né? E aí a gente abriu uma vaga de forno no nosso Instagram. E aí a gente conheceu a Ágata, né? Que foi a nossa primeira parceira profissional. E a gente trabalhava em conjunto, mas de forma separada, né? Individual. Sim. E aí ela atendia na outra sala, né? Também o mesmo esquema, sublocando por hora, enfim. Até que a gente viu que, assim, não tava suportando aquela rotina de desmarca a sala, de remarca, o espaço tava ficando muito pequeno. E a gente decidiu ali, em setembro de 2020, eu acho que foi isso, eu não me lembro como se fosse hoje, porque foi final de ano. Sim. A gente foi ver algumas salas naquele mesmo prédio. Foi. Né? Eu tô tentando lembrar de tipo, épocas e datas, mas foi isso. A gente foi ver uma sala naquele mesmo prédio que tava vagando, porque aquele prédio era muito lotado, dificilmente tinha sala vaga. Anália Offices, quem é desse tempo. E aí abriu uma oportunidade, a gente foi conhecer, e aí a gente praticamente pegou a chave também, o mesmo esquema, né? Sim. Tanto que eu fiz um vídeo e aí eu falei, Gô, o que eu coloco nos stories? Eu coloco, tipo, o início de um sonho, vem novidade por aí. Aí a gordinha falou assim, não, espera a gente pegar a chave. Eu falei assim, Gô, a chave já tá na minha mão. Sim. Eu vou levar, porque eu lembro que eu fui visitar sozinha. Você tava num atendimento em domiciliar. E eu fui com a minha mãe. Aí eu filmei tudo, te mandei tudo em tempo real. E aí a partir desse dia, a gente começou a obra, porque era uma sala mesmo, não tinha divisórias, né? Então era uma sala vazia, e a gente precisou fazer 2 salas, né? A gente fez uma recepção e 2 salas, porque a Agatha ficaria num espaço e a gente no outro espaço, que até daria pra dividir, que depois a gente colocou uma divisória e dividiu pra ficar, né, 2 atendimentos. Só que ainda assim, a gente demorou um pouco pra se ligar nisso. Na verdade, foi assim, perto do fim da obra. Porque começou a aumentar ainda a procura de demanda. E a gente falou assim, Gô, vamos lá. Nós somos em 2. Nós somos em 2. A Ágata em 1. A gente só consegue atender 3 pacientes por horário. Sim. A gente continua conseguindo só atender 3. Porque o que acontecia? Quando era psicoterapia e, por exemplo, a Ágata tava utilizando a sala do lado, tinha que queimar um horário. Então, só eu atendia ou só a gordinha. Porque não podia atender 2 crianças na mesma sala, né? Sim. No mesmo espaço. E aí a gente começou a se questionar sobre isso. Né? Nossa, acho que a gente vai ter que pegar uma sala maior. Ou será que a gente faz uma divisória aqui no meio? Lembra que a gente fez a divisória. Primeiro uma de madeira. E depois a gente fez a divisória mesmo, né? Foi. Que era aquele painel ripado.
E tudo isso, assim, a gente juntava um dinheirinho e aí a gente fazia, né? Aí, bom, a gente queria muito aquilo. Ai, a gente quer muito uma divisória, queria muito uma divisória. A gente tinha que esperar, juntar um dinheirinho e tal pra poder fazer. Porque a gente fez móveis planejados, lembra? Na copinha, no banheiro. Na sala, assim, tudo. E aí a gente ficou um bom tempo sem rodapé. Tipo assim, coisas mínimos básicas, detalhes, mas que faz muita diferença. Que é isso, gente. Pra quem tá começando, a gente realmente começou. Sabe aquilo que fala assim, você tem que começar, o jovem tem que começar carregando caixa, não sei o quê? Então, a gente era isso. A gente até tava vendo, né, umas conversas antigas, assim, você falando, Gô, enquanto você vai atendendo, eu vou lavar a varanda. Vou lavando a varanda aqui, lavando o banheiro. Eu tava aqui atendendo, a gordinha tava lá com o rodo, com o balde, tchau. Mania de limpeza, né? 1000 grau. Lembra? Eu amava. Aí a gente passava pela recepção com um produto de limpeza, com não sei o que, e passava. E era isso, a gente fazia de tudo. Era a nossa casinha, a gente cuidava de tudo com muito carinho, muito amor. Porque a faxineira, acho que depois a gente conseguiu uma faxineira aqui uma vez por mês. E assim, né, trabalhar com criança é bagunça, é sujeira. Um banheiro para várias pessoas, então a gente tinha que lavar o banheiro semanalmente, enfim, às vezes diariamente. Então era a gente que tomava essa frente, né? Sim. E aí, depois da nossa primeira parceira, a Agatha, a gente começou a ter demandas até de AT escolar. Foi. E aí, como a gente tinha os nossos atendimentos, a gente, né, não podia suprir todas as demandas das nossas crianças que já eram atendidas. Foi aí que a gente começou a contratar, né, profissionais parceiros. Acompanhante escolar, né? Supervisionava, né? Sim. E ainda não foi a Querol, que é nossa pupila até hoje. A gente fala que ela é nossa pupila porque ela foi, se não foi ela foi a segunda, terceira? Acho que foi a terceira. Porque as duas primeiras, e aí até acho que é válido a gente falar, né? Uma é excepcional, tudo. Passou, né? A gente entende que o profissional passa por uma fase com a criança e tem total liberdade e decisão de sair, né, de um caso. A família pode optar por isso também. Pode ter alguma questão de convênio, financeira, de logística, né? Isso tudo é normal, mas o que nunca nos, assim, a gente nunca compactuou com isso, e isso é uma coisa que a gente, desde o dia 1, que a gente era estagiária na AMA, a gente sabia do compromisso, da responsabilidade que é trabalhar com criança. Então a gente jamais deixaria um atendimento, por qualquer motivo que fosse, não. De uma hora para outra, de forma abrupta, né? Sim. E foi o que aconteceu, né? Nossa primeira profissional simplesmente abandonou, né, os casos, falou que não ia mais conseguir atender e a eu gente acho que isso é uma das dores, né, da empreendedora, né? Que a gente percebeu que, assim, isso é uma das dores se a gente for querer aumentar a nossa equipe. Então a gente ainda ficava nessa dúvida. O medo de firmarem com compromisso e simplesmente não quero mais, né? Não vou mais. Porque foi isso que aconteceu. Ela simplesmente falou assim, amanhã não venho mais, ou segunda-feira não venho mais, amanhã é meu último dia. Só que ela tinha uns 7 pacientes que a gente teve que se dividir, eu e a gordinha, e separar, né? Eu fico com esses gols que eu consigo encaixar na minha agenda. Vamos mudar o horário daqui, mudar o horário dali. Porque, assim, simplesmente falar pra família que ela não vai ter um atendimento até a gente conseguir outra, não era uma opção. E aí, detalhe, a gente tinha que ter 24 horas mais 10, né? Porque a gente era financeiro, a gente emitia a nota fiscal, a gente fazia o fechamento, a gente fazia tudo. Então, a gente tinha muito tempo de administração, tanto que tinha vezes que a gente ficava até 9, 10 horas da noite lá. Trabalhando principalmente quando era dia de emissão de nota fiscal. Nossa, era um terror. Era um terror. Enfim, e eu acho que aí que vem o nascimento da ideia de ser multidisciplinar. Não, mas aí... Desculpa, Gô, mas aí a gente contratou a Querolzita, que foi pra ser AT escolar, e a gente gostou muito do trabalho dela. E aí a gente não atendia de sexta-feira na clínica, lembra? Porque a gente deixava mais pra parte administrativa, burocrática. E a gente falou assim, nossa, acho que vamos treinar a Querol pra começar a atender na clínica e atender de sexta-feira e a gente abre horário? Só no período da manhã. E aí foi assim que a gente começou a ter confiança, né, até em outras pessoas, porque a gente sempre foi muito controladora. Por isso que a gente tinha dúvida de ser multidisciplinar. Porque a gente tinha medo das pessoas não replicarem o que a gente fazia, porque a gente
sempre, sim, foi muito atenciosa com as famílias. Com a né? criança. Pela questão de horário, de atraso, a gente sempre foi muito De chata falta dessas pra coisas. isso. Então a gente tinha medo assim, será que vão fazer igual? A gente tinha muito receio de Muito. simplesmente não estar na clínica na sexta-feira e deixar alguém atender sozinha. Então no início, a Querol até meio que sofreu com isso, porque a gente pegava muito no pé dela, né? Tipo, Querol, você tem que estar aqui 8 horas, né? A gente... Ela fala, né? Tipo, é nossa pupila mesmo, porque assim, a gente sentava do lado e ficava ali do horário que ela começava a atender até o horário que ela terminava, explicando tudo, depois alugava ela e explicava, ó, isso, aquilo, você precisa... Feedback no grupo dos pais, como que é a forma que você vai falar, o que você pode falar. Então, começou assim a gente ter nossa primeira... Mas né, ela foi a grande responsável colaboradora. por a gente ter noção de que, assim... É possível ter profissionais parecidas com a gente, é possível ter um segmento de um trabalho que não vai perder a qualidade e a nossa essência parenteia, né? O nosso jeito. Sim. Ele pode ser passado e ensinado para outras pessoas, né? E aí a gente vai conseguir atender melhor, né? Essas crianças. Porque a gente tava ficando sobrecarregada, a gente não tava dando o nosso melhor, porque a nossa energia estava esgotada. Sim. Né? Chegavam os pacientes, assim, os últimos pacientes do final do dia, a gente já tava assim, sabe? Nossa, e tipo, aí terminava de atender das 5 às 6, a gente já tinha que estar lá no dia seguinte às 7 e feliz brincando, porque a gente trabalha com criança, né? Então a gente tem que dar o nosso melhor ali. Então, realmente, a gente falou, não, a gente precisa confiar nos outros. E assim, querendo ou não, isso depende da gente também, né? A forma que a gente treina, supervisiona elas é que vai moldar o jeito que a gente quer, assim, né? Mais ou menos isso. E a gente conseguiu. Ter uma equipe hoje, calma, eu vou voltar, eu tô falando, que a gente conseguiu hoje ter uma equipe jovem, leve, descontraída, mas comprometida, né? Sim. Todas são muito responsáveis, né? Enfim, ter o nosso jeito, né? Inclusive, essa semana a gente teve uma reunião, né, de equipe que a gente tem mensalmente, e esse foi o início da nossa reunião, assim, agradecendo a competência de todas as profissionais, como que o trabalho delas, né, tá sendo tão incrível. Então a gente hoje tem muito mais a elogiar mesmo do que a criticar, né? Então, assim, hoje, depois de muito tempo que a gente fala que talvez a gente tenha uma equipe dos sonhos aí, mas eu tô pulando partes, vai. Vamos lá. Aí a gente ficou nesse terceiro andar por mais ou menos 1 ano, né? Foi isso? Foi. E aí, dentro desse período, a gordinha teve uma gravidez, né? Que acabou não dando certo, ela perdeu o nenê. E aí, nesse tempo, eu falei assim, a gente precisa sentar e conversar, né? Porque... a gente percebeu que a gente não podia ser insubstituível. Sim. E assim, quando aconteceu tudo isso, eu vi que eu ia ficar sozinha naquele período, né? Assim, depois que o nenê nascesse, enfim, eu ia ter que dar conta. E eu falei assim, eu não vou conseguir ser eu e você, né? Eu só sou uma. Enfim, temos a Querol, mas a Querol ainda ela era estudante, então ela não podia atender de forma, né, assim, constante e todos os casos, enfim. Sim. Então eu falei assim, eu não vou dar conta, né? A parenteia vai acabar. Sim. Foi essa conversa. Eu lembro que você falou assim, você engravida e vamos supor, Deus que me livre, acontece alguma coisa comigo, eu sofro um acidente, alguma coisa, a gente fecha a porta e todos esses pacientes aqui vão ficar sem atendimento. Foi. Você falou assim pra mim, você falou, a gente fecha a porta da parenteia. Se não tem eu e não tem Fico você... até arrepiada, porque eu lembro exatamente desse dia, a gente sentadinha. Isso? E aí a gente ficou assim... E aí começou a vir a ideia de clínica multi, porque assim, a gente sempre quis aumentar, só que a gente tinha medo de não oferecer o serviço de qualidade, né? Era um medo. E aí a gente falou assim, então vamos começar a procurar? Por onde começa? O que a gente precisa? Né? E aí a gente já tinha uma empresa de contabilidade com a gente fez alguns questionamentos pra eles, né, do que a gente precisava pra abrir. Enfim, técnico responsável, questão de documentação e tudo mais. E a gente precisava de um profissional de cada área, a gente queria ter, né,
todas as áreas. Então, assim, a fono a gente já tinha. Só que a gente também teve que ter uma conversa com ela, porque a gente falou, você tá preparada pra isso, você quer? Porque até então ela era autônoma, ela não trabalhava pra gente, né? Ela não era parenté, ela era fono individual ali e ponto. E aí ela topou, né? Ela falou, não, meninas, tô com vocês, eu quero fazer parte da Parentéia. E aí a gente simplesmente resolveu ir atrás de novo de salas pra procurar. E a gente sempre quis o Tatuapé, né? A gente não queria sair do bairro, porque nossos pacientes já eram daqui de perto, enfim. E aí a gente, acho que foi o primeiro prédio que a gente visitou? Não, a gente foi primeiro naquele lá do... Altão. O Altão, que é em frente ao metrô. Esqueci o nome daquele edifício, da Porte. A gente foi naquele e a gente foi em uma sala primeiro que tinha 2 andares. Você lembra? E a gente até ficou tentada, só que depois a gente falou assim, nossa, já pensou? Uma sala com 2 andares, as crianças subindo e descendo escada, que perigo. Verdade. A gente falou, não, melhor não. Melhor não. Aí a gente foi conhecer uma outra, né, nesse mesmo prédio, só que esse prédio, ele ainda tava muito cru, ele não tinha sido entregue ainda. Porque ele tinha acabado de inaugurar, né? Tinha pouquíssimas pessoas usando. Então tinha, assim, muita sujeira, muita gente fazendo reforma ao mesmo tempo, barulho. Não tinha na redondeza, assim, tinha promessas, aqui vai abrir uma farmácia, aqui vai abrir não sei o que e tal. Apesar que tinha o metrô e o shopping na rua, né? Mas não sei, a gente não, né? A gente não se apaixonou. A gente não se apaixonou. Aí a gente veio aqui. Não, a gente veio aqui, a gente viu, tipo, a rua movimentada, o café que tem aqui embaixo. O Mendel, o Agostiniano Mendel, a gente entrou aqui, a gente falou, vai ser aqui. Vai ser aqui. Vai ser aqui. E aí a gente tava com a ideia de pegar 3 salas mesmo, né? Porque a gente falou, a gente precisa de um espaço muito maior. Malucas. A gente tinha 2 salas, a gente passou a ter 9. De dimensão foi isso. E aí a gente triplicou, né? A gente simplesmente resolveu que a gente ia... A gente falava isso toda hora, Só que aí nisso tudo... a gente não duplicou. A gente triplicou. A gente não foi, né? Daqui pra cá. A gente foi daqui pra lá. E aí, gente, eu vou falar pra vocês que nessa época foi onde eu falei assim... Eu tô com muito medo. Porque a gente não tinha dinheiro, né, pra começar. A gente ainda tava quase pagando a obra anterior. Tinha acabado de terminar. E aí a gente teve a ideia de convidar um sócio investidor. Lembra que a gente pensou nisso? Tipo, a gente precisa de um sócio investidor pra nossa clínica, porque a gente não vai dar conta. E a gente não queria pouca coisa, a gente já queria fazer um negócio nossa cara, pra gente não precisar passar por uma nova reforma e por uma nova mudança. Então a gente foi atrás de arquiteta, né? Nossa clínica, ela é planejada, maravilhosa, né? Maravilhosa. Combinar. Mas enfim, aí a gente... contou com a ajuda das nossas famílias, né? Eles falaram assim, a gente investe em vocês, a gente não vai ser sócio de vocês, porque esse trabalho foi feito pra vocês duas, né? Vocês não precisam de mais uma pessoa lá pra administrar a clínica, só vocês já é o suficiente, né? Eles encorajaram a gente pra caramba. Foi. E aí a gente, enfim, com a ajuda da nossa família, a gente conseguiu investir nesse espaço. E mais uma vez a gente optou por fazer obras no final do ano. Porque a gente ideia, não erra uma vez, a gente erra 2. Aí depois a gente não erra mais. E dessa vez pelo excesso, né? Porque a gente falou assim, a gente quer 9 salas pra gente. A gente não quer mais passar esse perrengue de tipo, não tem espaço pra atender. Sabe, não tem o espaço pra atender, não tem o espaço pra montar uma sala mais focada em crianças menores, mais focada em crianças maiores. Não, a gente queria... né, a grandeza mesmo, a gente queria não ter limitações, né? Então a gente foi bem maluquinha mais uma vez. E aí, quando a gente começou aqui, a gente já tava começando a compor a equipe, né? Com a Andresa, que é a pedagoga. A Tami já tinha ido conhecer no terceiro, lá no Anália Offices, só que ela ainda não tinha dado uma certeza, você lembra disso? Lembro, tanto que a gente iniciou aqui sem TO. Até porque... A gente era multi, mais ou menos, a gente não tinha TO ainda no início. Era psico, fono, pedagogia e só. Sim. Né? E aí, aos poucos... as coisas foram dando muito certo. A agenda, graças a Deus, não parava de aumentar. E a reação dos pacientes, assim, né? Primeiro que a gente em obra aqui, essa obra durou uns 3 meses.
Mais. Não, foi 4 para 5, porque eu lembro que eles deram 3 meses de carência e aí começou já a acabar o mês de carência, ainda faltava muita coisa. A gente falou, Gô, a gente vai ter que pela primeira vez pagar o aluguel da clínica. Sem e a usar. gente não tinha dinheiro pra pagar o aluguel daqui, porque a gente pagava o daqui e o da outra. E a gente falou, a gente não vai conseguir. Sim. Aí a gente recorreu Empréstimos. a empréstimos de famílias e de bancos. E de bancos. E aí, enfim, mas eu lembro disso, passou Sim, do tempo. sim. E aí, quando aí simplesmente a gente falou assim, a gente precisa mudar. A gente vai ter que se virar, a gente vai ter que mudar. Aí a gente falou pro nosso mestre de obras, né? Teixeira, você tem até dia tal pra me entregar essa obra. Do jeito, assim, você vai trabalhar Começo de de ano, noite janeiro. com a sua equipe, você vai ter que me entregar, sei lá, acho que foi dia 21 de março, eu lembro 22, alguma coisa assim. Porque a gente tinha que devolver o outro espaço. Senão a gente ia ter que pagar um novo aluguel e multa, E era enfim. assim, né? Você lembra disso? A gente passava os comunicados para as famílias. Famílias, no dia tal a gente vai começar no endereço novo. Aí daqui a pouco, famílias, no dia um dia depois, tal a gente vai começar no endereço novo. Até que a gente mandou, sei lá, o terceiro comunicado a gente falou, não. A gente vai iniciar, a gente pede desculpas que a gente não vai ter uma recepção ainda pra vocês. Nossa. Porque eles demoraram, atrasaram pra entregar os móveis, os estofados. E aí, os pais nem entravam pela recepção de lá porque não tinha porta ainda. Você lembra? Tava sem porta. Era uma madeira, porque a porta de vidro não tinha chego. Lembro. Aí eles entravam pela sala nova, aqui do meio. É verdade. Que hoje não é mais porta, né? Virou parede. Mas aí eles entravam e a gente nem mostrava a clínica pros pais, porque a gente só usava 2 salinhas. Que estavam prontas. Que estavam prontas. 100%, né? E a gente também não tinha agenda cheia. Não. Tanto que tinha dia que a gente nem vinha trabalhar, você lembra? Ou só vinha eu, ou só vinha você. Eu vinha meio período. Porque a gente ainda não tinha estabelecido a rotina de trabalhar aqui, né? Assim, a gente ainda tava A gente ainda tava muito domiciliar, muitas coisas, né? Muito escolar também. Até que a gente começou a ampliar tanto as agendas dos pacientes que eram atendidos já, né, por nós, e os novos que estavam chegando, né? A gente atendia full time. Aí a gente começou a ter muita indicação, né, dos outros pais, indicação do Agostiniano Mendel, muitas. Aí a gente começou a, né? Aí eu lembro também que a gente abriu a agenda de TO. Você lembra, nessa que ainda era aqui embaixo? E aí a TO, que ia começar com a gente, morava em Recife. Você lembra disso? E aí ela falou, não, meninas, dia 14 eu vou iniciar com vocês. Eu vou começar a procurar imóvel pra morar em São Paulo. A gente já com umas 3 crianças pra iniciar a TO. Ela simplesmente falou, acho que uma semana antes, gente, não vai rolar. Aconteceu alguma coisa pessoal, enfim, né? Ela foi bem gente boa. Não vai dar certo e a gente. Essas são as dores, entendeu? De ser empresária, Muita empreendedora, coisa não psicóloga depende. e dona de tudo e cuida de tudo. Porque muita coisa não depende da gente, né? Depende do outro. Depende, né, da decisão do outro. E aí, Tamizinha caiu do céu, nunca vou me esquecer. Ela mandou uma mensagem: vocês ainda estão precisando de TO? A gente falou: você apareceu no momento certo. Vem, né? A gente já conhecia ela, a gente já tinha conversado com ela, a gente queria muito ela, né? Ela era, nossa, Saudades ela é, né? Ela é maravilhosa, ela é profissional. maravilhosa, nossa cara, enfim, os pais amaram. E aí a gente tava com a nossa equipe multidisciplinar nossa equipe multidisciplinar completa. Completa não, porque depois ainda vem Nutri, depois psicomotricidade. E aí depois vem outras fonos, né? Porque a gente foi ampliando aquela especialidade, né? A gente só tinha uma fono, depois passou a ter 2. TO, a mesma coisa, a gente só tinha uma, passou a ter 2. Eu acho que é legal a gente fazer um episódio só falando sobre como estruturar uma clínica, né? Porque dá muito trabalho. E a gente aprendeu com os erros, né? Então, assim, talvez ajudar outras pessoas a não errarem tanto, né? Eu acho que já seria excelente, porque realmente não existe uma faculdade para você ser, né, um grande empreendedor na área da saúde. É muito difícil. Acho que esse foi o nosso maior desafio hoje, porque
né? A gente dá... Quem vem da área da saúde é isso. É acolhimento, né? Dificuldade de saber diferenciar as coisas, né? De separar as coisas. Sim, de administrar. Como que você vai, né? Chegar pra uma mãe que tá ali precisando de um atendimento e ainda falar, bom, mas aqui esse boleto, ou olha aqui esse contrato, ou olha esse aqui, né? É muito difícil saber dosar tudo isso. Mas aos poucos eu acho que a gente foi começando virando a chave, né? A gente delegou as coisas, a gente precisa de um setor jurídico, a gente precisa de uma contabilidade, a gente precisa de um financeiro, e aí aos poucos eu acho que essa estrutura delegando e começando a olhar pra fora, né? Aí estruturar mesmo, né? Ter um WhatsApp business, porque antes era tudo nosso pessoal. Era o nosso pessoal, sempre o nosso WhatsApp, lembra? Primeira consulta era nosso WhatsApp. Era 200 e tantas mensagens. E aí a Parentea foi se tornando o que ela é hoje, né? Ainda a gente passa por muitas dores, mas a gente tem, assim, acho que é aquilo que a gente fala, as dores e as delícias, né? Mas as delícias, elas valem muito mais a pena. Muito mais. A gente sempre se olha, né, Gô? A gente fala assim, Gô, a gente conseguiu, né? Olha tudo que a gente tem. Isso aqui é nosso. É suor do nosso né? trabalho. Tipo, é tudo... A gente anda, às vezes, né? Porque às vezes a gente tá tão condicionada, né? A ficar mais, assim, mais concentrada na nossa sala, em um atendimento ou outro. E aí a gente começa a circular, assim, a gente fala, não, assim, isso tudo aqui. Às vezes a gente esquece, entre aspas, que a gente tem uma sala no 11º andar, né? Que a TO migrou pra lá. Então hoje a gente tem 4 salas. 4 conjuntos. E a gente fala assim, a gente só agradece, né? A gente vai passando às vezes e a gente vai agradecendo. A gente tem um costume desde do comecinho de comemorar, você lembra? A gente comemorava sempre que alguma família fechava. E até hoje a gente tenta trazer isso de volta, né? Então, quando algum paciente fala, então tá bom, então eu quero agendar mesmo, tal. Depois que sai, né? Aí a gente fala, mais um, que legal, tal. A gente comemora, né? A gente agradece. Agradece, gratidão, tudo. E eu acho que é isso, né? Acho que essa é a essência mesmo, né? Da Parentea. Acho que a gente conseguiu passar, a gente já falou muito, né? Sim. Mas eu acho que também seria interessante a gente falar um pouco da reação dos nossos pais quando a gente decidiu fazer essa mudança. Né? Porque ela não foi 100%... Dos nossos pais, não os nossos pais. Dos pais dos nossos pacientes. Que ela não foi muito, assim, benquista, né? Por alguns, né? Por alguns. Muitos questionaram a possibilidade da gente mesmo mudar como profissionais. Então, quando a gente falou que a gente ia se tornar multi, que a gente ia passar a atender menos pacientes, porque a gente ia ter que supervisionar uma equipe, muitos pais ficaram inseguros, né? Porque acharam que a gente ia passar a ter muito mais quantidade do que qualidade. E a gente tinha certeza de que não era isso que ia acontecer, porque sempre foi nosso propósito, né? Sempre assim, foi. A gente vai aumentar, mas a gente vai estar lá. Manter a nossa qualidade, sempre. A gente vai estar lá, das 8 às 18. Sim, a gente... Em todos os grupos. Com de todas as supervisões. As supervisões vamos ser nós que vamos fazer. A gente até brinca, né? A Parentea é uma mãe, né? A gente é a mãe. É a mãe disso tudo. Tipo assim, a gente realmente toma conta, né? Então... E isso, às vezes, nos exige muito. Muito. Né? Então tem dias que a gente tá exausta, porque todas as decisões, todas as tomadas de decisões têm que partir da gente. Então tem um dia ali que simplesmente tem 10 pessoas falando com a gente ao mesmo tempo, e são gavetas que a gente tem que abrir da parte do financeiro, da parte de uma supervisão, da parte de uma família. Então, assim, a gente pisca, já tem outra pessoa perguntando uma coisa. Pisca, então, assim, realmente a gente né, se sente... Mas se a gente pudesse dizer alguma coisa pra nós duas lá atrás, a gente diria o mesmo. Eu diria pra você, eu acho que o mesmo se diria pra mim. Vai com medo. Vai com medo, mas vai. Que vale a pena, né? E é isso, né, gente? Se você tem um sonho, dedique-se a ele. Se você tem um propósito, né? Confie. Vá mesmo com medo. Ouça, sim, opiniões alheias, mas vá muito por você, né? Eu acho que
ter essa cultura, esse propósito bem certo, bem estabelecido é o que nunca vai te deixar em dúvida, sabe? Até hoje, né? Quando a gente precisa tomar decisões difíceis, a gente sabe que o nosso propósito maior é a nossa essência, é manter a qualidade, é a nossa responsabilidade e tudo mais. Então é isso que nos deixa segura, né? E nos livra de toda essa insegurança. Obrigada por estarem aqui com a gente, fazer parte, né, da nossa história, da história da Parentea. E nós queríamos agradecer todo mundo que tá assistindo pelo YouTube ou escutando pelo Spotify. Curte, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!